Cadê esse povo? Estão chamando os seguidores. Tum, tum. Me irrita. Tararara. Ué? Gente, e esse povo que não entra? Aê, entrou uma pessoa. Cadê a Luana? Ai, Lu. Oiê, Audrey entrou. Esperando esse povo entrar. Ai, a Luana também. Ai, Deus amado. Oiê, tudo bom? Deixa eu até acenar pra você aqui, falar um oi. Oi. Achou, a Luana entrou. Cadê? Cadê? Por que eu não consigo? Lu, por que eu não consigo? Manda um oi pra mim, Lu. Deixa eu ver se eu consigo acenar pra você. Eu consigo. Tô clicando no seu nome, não tá indo. Manda uma mensagem pra mim, Luana. Ou uma solicitação. Alguma coisa. Lu! Que raiva! Ai, nossa, tem dia que eu tenho raiva desse. Ah, já sei. Ai, já sei por que eu não tô. Aê. Olá, Oi! como é que você tá? Tô bem, que dificuldade. Eu clicava no seu nome e não ia de jeito nenhum. Mas agora foi. Oi. Escuta, me fala. Tá Tô em Campinas. ainda? Você tá indo pra São Paulo por dias? Quer dizer, não, né? Não, agora não rola. Tô de quarenteners. Quarenteners. E aí você mora aqui? Moro com a Camila. A gente Ah, mora juntas faz 3 anos. Não, na verdade faz mais. É que tem. A gente morou numa república durante um tempo, daí, se for contar, faz bastante tempo. então tá bom. Só pra gente saber, pra gente poder explicar tudo aqui. Primeiramente, me conta de você. Ah, eu sou. Você já conhece bastante. Ó, de vez em quando vai aparecer um fiozinho aqui na frente. É que eu tô com um fone aqui, ele fica na frente às vezes. Tá. Mas Luana é uma pessoa, é uma mulher trans, uma travesti, e ela é programadora há 15 anos também. Então é uma coisa que é a Luana, uma coisa que a Luana faz. Então tô tentando ultimamente falar mais sobre mim do que as coisas que eu faço. Daí é um pouco mais interessante. Ou não, né? Não sei, às vezes a pessoa não me acha interessante, mas vamos lá. Eu sou uma mulher trans, uma travesti. Então eu falo um pouco como eu falo que é para as pessoas que eu vivi minha vida em terceira pessoa a maior parte da minha vida, então eu vivi sob perspectivas alheias, porque eu não me entendia de nenhuma forma, não tinha nenhuma referência para dizer quem eu era, como eu era ou não. Na verdade, a gente tinha ah, referências de pessoas trans, mulheres trans e travestis, mas o estigma que a gente tinha na década de 90 era bem grande. Então, já denunciei a minha idade, eu tenho 34 aninhos, então Estamos minha ali? adolescência. Tava ali. Minha adolescência foi ali nos anos 90, então era um pouquinho mais complicado eu me identificar ali naquela época, mas de forma geral, eu sou uma pessoa tímida. As pessoas às vezes estranham quem me vê por aqui, mas eu sou bem tímida, eu sou bem reservada. Mas eu gosto bastante de estar com os meus portos seguros, que são meus amigos, meus filhos do coração, que adotei pessoinhas adultas como filhos do coração que eu cuido e do esporro também, né? Mas, de modo geral, essa Luana, ela é um pouco mais tímida, mas com quem ela
se sente à vontade, ela fala sobre muitas coisas. Porque eu sou uma escorpiana, não vou falar de tudo também, né? Calma lá. E assim, vamos falar um estereótipo sapatão. Vocês não têm gato? Ah, talvez. É questão de relacionamento é bastante, porque eu só tive três namoradas na minha vida, eu morei com as três, ah, com 1 ou 2 anos de namoro no máximo. Então, esse estereótipo eu tenho com relacionamentos, mas eu me relacionei pouco com outras mulheres. Então, eu tive três namoradas na minha vida inteira. Namorei com as três, fiquei noiva de uma. Então, esse estereótipo eu tenho bastante. Então, é bem perigoso. Então, se a gente for falar quanto tempo que eu tô com a Camila, eu tô há 6 anos e a gente se conhece há 6 anos. Então, a gente se conheceu, teve umas. E oito. Quando conheceu a Foi Camila. em 2014. É. 2014, a gente se conheceu, daí a gente começou a ficar, já começou a namorar, então depois de 1 ano a gente morou junta também. E você se relacionou com homem? Não, nunca senti atração por homens. Eu sou menina. É só meninas, eu tive o som. Ah, você tá me ouvindo ainda bem? Tá, já. Tá dando volta dela. Tá dando eco dela. Ah, Tá. transtorno. Tá dando retorno no seu, Quando ela fala. quando você fala. O meu backstage aqui, ela vai indicando como é que tá o som. Agora tá bom? Você vê? Ela tá vendo lá. Tá, então vamos continuar. Vamos voltar à pergunta e a Camila vai indicando aí de backstage. Tá. Você é do meu time que não se relacionou com meninos? Ou você se relacionou chegou a se relacionar com meninos antes das meninas? O som tá ótimo. Mas eu nunca me relacionei com homens. Sempre tive a questão da minha sexualidade bem definida. Desde de começo da adolescência, assim, quando você vai descobrindo sua sexualidade, eu nunca tive atração nenhuma por homens e não tenho até hoje. Então, isso para mim foi sempre bem resolvido. Então, eu sou do time que nunca namorou com homens na vida. Estamos aí, estamos no mesmo time, morrinho aí. Eu gosto muito de falar isso, assim, porque a gente tá nesse meio de visibilidade lésbica e aí a gente se conhece há bastante tempo, a gente então trouxe a questão da. Lógico que o foco maior, né, nesse mês é a lesbiandade, mas óbvio que você não é uma pessoa só, então você, né, a questão trans também importa bastante, a gente vai falar muito sobre isso. Mas eu gosto muito de falar pra mostrar, assim, que, tipo, não tem também um padrão. Tem gente que se relacionou com meninos, outros não se relacionou, e não é isso que vai fazer você ou não ser lésbica, né? Uhum. Exatamente. A questão, o problema em si não é a pessoa, o problema é o nosso sistema cis heteronormativo, que força você a ser quem você não é. Então você passa por momentos de aceitação, de culpa. Tem vários tipos de vivência de mulheres lésbicas no quesito de como ela vai se descobrindo e se aceitando. Então nunca é problema da pessoa, e sim problema do nosso sistema cis heteronormativo. E, assim, como é que você se vê dentro dessa comunidade lésbica brasileira? Então, é complicado. Tem pessoas e pessoas, por assim dizer. Eu tenho um grupo de algumas mulheres lésbicas que são o meu grupo do coração, assim, amigas próximas, amigas que eu conto várias coisas. Então, esses grupos eu me tendo a ficar mais próxima porque eu me sinto acolhido. Tem as questões da vivência lésbica que são parecidas e tal, mesmo sendo mulheres cis, mas tem uma parte da comunidade lésbica que já me rechaça pela questão da transfobia que existe no mundo como um todo e no mundo que é cisnormativo, agora trazendo só o recorte de transgeneridade aqui. Então, a partir desse momento, acaba que a gente tem rechaçamento em qualquer lugar. Uma pessoa trans saiu na rua já é um movimento político, porque ela já está, a partir do momento que ela se mostra, ela já contraria esse sistema cis normativo, mas no mundo lésbico isso não é diferente. Então você vai encontrar pessoas no ambiente lésbico que são transaliadas e outras que não são. Então depende dessa aceitação que vê, já vem no olhar, assim,
quando você entra num grupo de mulheres lésbicas, se elas aceitam mulheres trans ou não. E essa questão, assim, de genitália que tem muito presente na comunidade, né, a radical, digamos assim, lésbica, assim. Como também você vê tudo isso? É complicado, porque a gente está falando aqui, muitas esses ativistas aí falam que eu não sou uma mulher porque eu tenho um pinto, daí isso já me dá um monte de privilégios, daí a gente começa a perguntar quais são esses privilégios. É o privilégio que teve a Lisa, agora esqueci o nome dela, da Lisa que foi espancada por um cara, por exemplo, ela tem um pau, cadê o privilégio dela? Cadê o meu privilégio? Que eu tive uma reunião com o meu chefe e foi levemente demonstrado porque que eu não sou muito bem vista pelas pessoas. Então, é complicado. Daí, se for tratar da questão genitalista também, ah, e como um pinto de uma travesti, de uma mulher trans, ele não tem esse privilégio, a questão de você ter essa relação ou não ali no meio, não está se relacionando com o pinto masculino. Daí o que a gente remete ainda é a transfobia, porque não considero o meu corpo como um corpo feminino. Não me considero, não considero a minha identidade como uma identidade feminina. Daí, a partir desse momento, falam que meu pinto também é feminino, mas não é o caso. E, além disso, as mulheres trans e travestis têm questões inúmeras com os corpos delas. Isso vai de cada uma. Então, isso é meio que padronizar as vivências trans a partir de uma vivência cis hétero de um homem. Então, isso é bem, bem violento, porque apaga a nossa identidade, tratam de um corpo que não é nosso, nosso corpo não é de um homem cis hétero, tratam das questões de privilégio que não são nossas, a gente não tem os privilégios de um homem cis hétero, e a questão, isso traz muita violência contra a gente. Mas tem a questão de pessoas que não conseguem se relacionar com pinto por vários motivos. Isso não tem problema nenhum. O problema é você generalizar e tratar o pinto de uma mulher como se fosse um problema. O pau de uma mulher não é um problema. É uma questão corporal dela. Se a pessoa lésbica não se relaciona com isso, tudo bem, só não se relacionar. Mas a questão é como você trata isso de uma maneira geral. Mas aí que tá também, tudo bem, vamos supor, eu não me relaciono com o pinto. Teoricamente, eu, Maíra, não me relaciono com o pinto. Mas, por exemplo, se eu namorasse, se eu me envolvesse com uma mulher trans, e mesmo eu tendo isso bem claro, assim, existem outras formas de sexo, né? Que não envolvem o pênis. Tem outras formas de se relacionar, e além disso, se a gente reduzir uma relação sexual a um genital, a gente está reduzindo uma pessoa a um genital também, que é isso que o machismo faz, que a sociedade patriarcal faz. Então, o que a gente está trazendo com essa discussão sobre essa discussão genitalista com a gente? Então, e o sexo, como você disse, tem várias maneiras de se fazer, várias questões corporais. Então, eu me harmonizo. Então, as questões corporais que eu tenho são bem diferentes. Então, eu tomo bloqueador de testosterona. Então, questão de libido, eu tenho quase zero. Então, sou uma pessoa que vai ter zero apetite sexual. Então, vai falar que não vai transar com pinto. Não vai mesmo, porque aqui não vai subir nada, amor. Então, mas reduzir a questão sexual só no genital também é bem, bem reducionista. Você tá falando aí, eu tava pensando até na própria questão lésbica, né? Porque se a gente reduzir todo o nosso prazer a um pênis, então a gente que é lésbica cisgênera, né? Que faz o nascimento entre as bucetas, então também não tem sexo. Então, tipo, né? Então, assim, a gente já rompe os padrões sexuais existentes. Então, por que você se relacionar ou não com uma pessoa que tem um pênis impacta tanto, né, nas performances sexuais, né? Porque não é falando assim, por experiências minhas, até tu me expondo aqui, né? Não é o órgão que faz o prazer, né? Mas é todo um conjunto de coisas. Exato, a atração sexual ela tem a parte afetiva, ela tem várias outras questões, a questão de cheiro, a questão de toque. Você não vai direto ao ponto ali, porque ninguém vai gostar, né? Principalmente mulheres. Então, tem toda uma questão em volta ali do seu corpo, como você se relaciona com ele. Então, não dá para ficar reduzindo o sexo só genital. Já devíamos passar dessa conversa há muito tempo. E é complicado também. A gente parte de um princípio, de novo,
de uma base de um sexo hétero com um pênis envolvido ali. Então, um pênis de um homem cis, no caso. Então, a gente acaba reduzindo bastante o que é o sexo e como é que é essa performance ali entre os dois corpos ou mais corpos. Sim, não, também acho. Concordo em gênero, número e grau aí contigo. E aí, falando ainda nessa questão de lesbiandade e essa questão trans, assim, lógico, não existe uma demanda maior, né? Cada uma tem as suas diferenças e te faz ser todo o que você é, como a gente já tinha te falado. Mas eu queria, tipo, entender da sua visão de uma mulher trans travesti, e vou deixar bem claro, quando eu fui falar com a Luana, eu falei assim, como eu te identifico? Aí ela falou assim, mulher trans travesti, qual que eu uso? Ela falou assim, os dois. Então a gente vai usar aqui, né, mulher trans travesti, que é os dois que você quer que a gente te identifique. Então vamos usar os dois certinhos. E aí fica a dica também para todo mundo, né, para as pessoas perguntarem antes, né, que não custa nada também, né? Uhum. Eu tenho. Essa questão é um pouco mais nova, mas eu sempre tive essa dúvida. Que essa questão que eu trouxe da minha infância ali, barra adolescência. De me ver nos dois gêneros, mas não conseguir me identificar totalmente por causa da sexualidade. Porque eu não conseguia separar. Na época também não tinha tanta informação. A informação que a gente tinha era o que tinha na TV, com o Silvio Santos ah, totalmente transfóbico na TV, com Roberta Close, com Ainda outros é. meninos que apareciam. Não dá nem pra... Ficou naquele tempo, então vou mencionar Silvio Santos naquele tempo porque ele não chegou até aqui ainda, então vamos deixar ele lá. E também na rua que a gente via as travestis na pista, então essas referências que eu tinha, então não deixei de não ter, me identifico com essas referências, apesar de ter uma sexualidade um pouco mais minha, um pouco, não mais minha, né, mas que não era retratada naquela época, então E, essa é a minha identidade e eu me identifiquei com as duas. e voltando na pergunta que eu queria fazer, era o que você, como é que você vê tipo esse mês assim de visibilidade lésbica assim? Como é o seu olhar para esse mês, né? Bem cis. Bem cis, né? Ele é importante, muito importante que cada vez mais as mulheres lésbicas estão conquistando espaço. A gente está conquistando uma visibilidade que a gente não tinha, né? Não adianta só trocar a letrinha de lugar que a mágica acontece. Então, são muito mais questões que precisam ser debatidas. A questão do machismo e do falocentrismo dentro da letra LGBT, a questão do machismo de forma geral que sexualiza a relação entre duas mulheres. Então, tem muita coisa para se discutir. A questão genitália da vagina feminina também tem que ser discutida, porque a gente sempre coloca o pau masculino, cis, em relações. Então, cadê quem faz o papel do homem? Quem faz isso? Quem que coloca o pinto ali? Então, vai merecer morro na cara. É importante para essas discussões, é super importante. Mas é ainda uma discussão cis-centrada. Agora, tem começado algumas discussões com relação à inclusão das mulheres trans, com relação a isso, mas historicamente, pelo menos desde o tempo. Só para dar o contexto, eu me revelei ao mundo como uma pessoa trans há 3 anos e meio, um pouco mais de 3 anos e meio. Então, desde essa época, eu estava acompanhando a questão de São Paulo, da parada que tem a Marcha das Mulheres Lésbicas e Bissexuais. Então, lá era uma questão bem complicada, que eu já vi vários ataques que aconteceram lá dentro da marcha. Uhum. Então, essa a questão do mês da visibilidade, eu participo como pessoa que consegue abrir espaços assim de diálogo e tal, mas eu tenho um pouquinho de receio de me expor. Então, eu me expus com você porque eu tenho confiança no que você faz, você já demonstra explicitamente que você é a favor de incluir pessoas trans na questão da visibilidade lésbica, Sim. como um todo. Então, isso me dá segurança. E se fosse outro lugar, eu teria um pouquinho mais de medo. Então, Sim. porque eu já sofri ataques de esses ativistas radicais. Sério? Ah, já saí numa matéria da Carta Capital, junto com a Nossa. Camila. Então, daí Deixa saiu no Facebook. deixar para quem quiser ler depois? Tá, posso deixar. Tá. Daí, daí na página lá foram ataques bem violentos, assim, então, direcionados a mim, porque falavam do casal hétero que estava ali na capa demonstrando no mês da visibilidade lésbica. Então,
foi um tempo bem violento, assim, que eu me afastei um pouco até das redes sociais, até para preservar um pouco da minha saúde, mas agora eu tô conseguindo me reencontrar, conseguir me argumentar mais sobre a minha vivência, tirar um pouquinho da vivência lésbica cis e trazer minha identidade como uma vivência lésbica trans para além dessa que a gente tem, a hegemônica, que é a visibilidade lésbica cis e branca. Então, eu estou tentando construir a minha visão sobre a visibilidade lésbica. E aí eu vou te falar uma pergunta, e se você. Não, a gente nem combinou nada, né? Mas assim, se não puder não falar também, eu vou super respeitar e acho que a gente vai super entender. Que é que você, nesse momento que eu tenho acompanhado você, assim, né, a gente tem um contato muito próximo, você também tem colocado, graças a Deus, as asinhas dentro do meio corporativo aí, não é? A gente precisa, né, na verdade, porque a gente chegar numa empresa, você vai sofrer o mesmo rechaçamento, os mesmos preconceitos que você sofre fora. Então, nasceu de uma necessidade minha e um pouco de revolta com relação ao que acontece de desigualdade no mundo. Da gente vai tentando. Você me ensinou bastante coisa para dar o começo, assim, para eu me engajar com mais argumentos, com mais estrutura. Mas minha questão, meu envolvimento com justiça social vem desde antes, porque meu pai tinha um bar. E também eu não sou de uma pessoa que nasceu em classe média, assim. Meu pai teve uma ascensão porque ele era metalúrgico, e teve um bar logo depois, então a questão da aposentadoria, mais o bar, deram várias oportunidades pra gente. Mas a questão do bar tem relações sociais muito agressivas, assim, com relação ao alcoolismo, com relação à falta de dinheiro na família, com relação das pessoas, do sujeito, o homem, o trabalho, o álcool e como isso se relaciona. Então foi bem pesado, assim, na minha cabeça. Eu fiquei. Como eu não falava com ninguém, eu era bem solitário nessa época, eu ficava pensando, eu pensava bastante. Agora eu tô desembuchando a falar um monte de coisa. Mas nessa época começou meu senso com justiça social e agora veio com diversidade e inclusão, que você me ajudou bastante com como isso é estruturado, como argumentar com empresas, como a gente cobra, como a gente tenta trazer essa discussão de uma maneira mais assertiva para não ser só a questão de educação apenas, porque educação já vamos, gente, tem Google, tem um monte de informação aí. Se você não corre atrás é porque você tem algum problema com esse assunto. Então, a gente tenta trazer outras coisas, que é dar oportunidades, trazer pessoas para ocupar os lugares, e a partir disso você já vai ter diversidade. E assim, aí trazer pessoas de outros lugares, a gente vai falar sobre isso, mas e também, de uma outra forma, falar de trazer pessoas de outros lugares, eu queria tocar na questão que agora no mês, né, Pride de junho, eu vi você, assim, não vi, né, porque foi interno, que eu sei, mas eu vi você capitaneando, assim, a live com a Gabriela Lohan, né, dentro do iFood, que você trabalha no iFood, né? Uhum. E aí, me conta, assim, essa experiência de desenvolver isso nesse momento, assim, de você também saindo, né, no meio dos bastidores e gerenciando esse evento aí. Eu chorei horrores naquela live, pelo amor. Foi bem bacana. O que está sendo construído lá internamente está bem legal. Tá começando um diálogo bem interessante entre a questão do nosso comitê de diversidade com principalmente a área de RH da empresa. Então, tá sendo construído umas coisas legais. A Gabriela Lohan foi algo que eu fiquei bem emocionada no dia, porque no comecinho da minha transição tava procurando outras mulheres trans e tal, no começo de transição, ou falando sobre o assunto, daí ela apareceu em alguns vídeos, eu acompanhei alguns vídeos dela no comecinho, assim, então, Sim. A já referência tinha, de representatividade, né? sim, já tinha um carinho bem grande por ela, daí o pessoal conseguiu trazer, fiquei super feliz. E além disso, a gente está construindo outras coisas, que ela levou um papo super bacana, super profundo, ela tem um poder com as palavras que são bem interessante, assim, bem tocante, assim, consegue tocar as pessoas. Ela Mas é bem suave, enquanto eu já sou da tapa na cara. eu sou da área do tapão, mas eu tô aprendendo a articular de outras formas também. Daí eu tô testando
como é que eu me lido bem, onde está minha zona de conforto ali, se é nos tapão ou se é em outro tipo de articulação. Ah, pode usar também Né? de vez em quando o tapão, às vezes a coisa suave não tem um certo. O que importa é É, estar não. preparado. Uhum, depende da situação, daí tô me localizando ali, tá ficando legal. E Mas, ainda dentro dessa questão de diversidade e inclusão dentro da empresa, o que é, tipo assim, que você acha que é, agora, né, dando de uma pessoa que tem privilégio dentro de uma empresa e é uma pessoa trans, de referência para outras pessoas trans que podem estar ouvindo esse podcast, o que você dá de dica, assim, sei lá, tipo, ai, você deveria o que essas pessoas trans deveriam fazer, assim, no mercado de trabalho, assim. E aí eu falo não de uma consultoria, mas de experiência própria sua. tem que lembrar que eu tô numa posição já de privilégio, né, porque eu sou uma pessoa branca e eu fiz a minha transição tarde, então eu consegui ter uma carreira, então eu tenho uma certa posição de privilégio. Então, o que eu faço, às vezes, é arriscado para a pessoa perder emprego, Sim, né? Essa questão de forçar alguns diálogos, de pedir sim. algumas demandas. E Daí o ideal seria. essa abertura, a gente deixa claro que, né, que o iFood tem a abertura, né? Tem um comitê, então tem outras ferramentas também, mas a gente fala de vivência mesmo. Uhum. É mais olhar um pouco como é que é o ambiente da empresa, tentar saber. Às vezes você não tem outra oportunidade, mas a questão é entrar, trabalhar, mas já pensando em outra coisa, se você não gostar do ambiente, não ficar pensando que essa vai ser minha única chance e tal. Ah, a gente tem que correr atrás, porque o mundo transfóbico não vai fazer isso pra gente. Sim. Então, entrou num call center, tenta ver já algum curso que você faz à noite, tentar alguma capacitação para você conseguir um outro trabalho melhor e conseguir ter um pouquinho mais de tranquilidade, usar um pouquinho do tempo que você tem para isso. E também ah, exigir de pessoas assim como eu que tenho privilégio, que é mais pessoas trans lugares, ver lugares que tem um pouquinho mais de abertura. O iFood tem uma certa abertura e tem espaço para pessoas que não conseguiram estudar tanto assim, então dá para conseguir. Daí, tipo, tem a Transempregos que consegue algumas vagas também, então se munir dessas pessoas que conseguem já abrir alguns espaços, porque uma pessoa trans sozinha, dependendo da situação dela, não vai conseguir, né? Vai ser bem mais difícil o caminho. Então, se unir às outras, se unir às suas, para conseguir abrir outros espaços, porque a gente junta consegue um pouquinho mais de argumentação, a gente consegue abrir mais espaço, a gente consegue tirar um pouquinho desse peso que é a questão que soma tudo, né? A questão da pessoa trans não ter afeto, na maioria das vezes, a questão de estar sozinha na maioria dos lugares. Então, você se vê em outros lugares ali é bem bacana para você se motivar também, porque é bem fácil de você se desmotivar porque você é único em todos os lugares sempre. As suas questões nunca são ouvidas. Você carece de afeto e ninguém consegue te dar porque ninguém te ouve e não consegue entender suas questões. Então, se unir num grupo que consiga, pelo menos, dar dicas de onde tem essas portas mais fáceis. Eu tenho algumas, por exemplo, eu tenho outras pessoas trans vão ter outras. Isso é bem bacana. Formar essa rede de apoio é bem bacana. Sim, com certeza. E ainda voltando agora na questão, né, da lesbiandade, assim, nossa, eu vou e volto para vários debates, né? Zero Vai. É, de congruência das coisas. Mas que também acho que acaba sendo isso, assim. É, você se assumiu lésbica no trabalho, enfim, eu sei que isso é chato a gente falar, mas que a gente tem que sair do armário no trabalho, mas você chegou a. Lógico, que você tem um relacionamento com a Camila e tudo mais, mas assim, vocês poderiam, sei lá, né, alguém descobrir nas redes sociais que vocês se relacionam, tudo bem, mas chegou a ter essa saída do armário no trabalho? eu tô agora no iFood, eu tô tentando fazer uma saída mais ativa do armário. Eu Uhum. peguei uma foto de nós dois, coloquei na minha mesa, daí o assunto do dia a dia, assim, aonde der a oportunidade, eu falava sobre a Camila. Sim. Então eu começava a introduzir mais o assunto no dia a dia, assim, para tornar mais corriqueiro e as pessoas não precisarem descobrir ou perguntarem. Sim. Então, perguntar sobre o marido, por exemplo. É genial, genial isso, assim.
Nossa, nem parei pra pensar, né? Que a gente podia ter feito isso, né? Super, assim, mas sei lá também, né? E aí, falando um pouquinho de lesbiandade e tudo mais, e a questão trans, né, que acabam, né, se compactuando. Primeiro, é o que, independente de lesbiandade ou trans, qual o direito que você acha que a gente ainda precisa conquistar enquanto comunidade? E principalmente na questão trans, eu acho. De comunidade LGBT como um todo ou só a Não, questão acho que qual lésbica? é mais importante, assim, que é, tipo, independente de ser trans, ser lésbica ou comunidade toda, que você fala assim, cara, isso eu acho que impactaria em salvar muitas vidas, assim. Acho que a questão racial, principalmente. Fora da questão LGBT. Porque ela, quando você junta esses dois recortes, a questão de exclusão, ela se torna imensa, assim. Se você for ver, vou falar de violência trans, ou violência contra pessoas trans. O país que mais mata pessoas trans no mundo, mas se você for ver, 86% dessas pessoas são negras, são racializadas. Então, se a gente não começar a trazer essa discussão como pauta inerente à comunidade, a gente vai demorar muito para conseguir conquistar muita coisa. Se a gente for ver, até de Stonewall a gente começou com exigindo contra a violência, foi uma revolução contra a violência policial. A violência policial não ataca corpos como o meu, ataca corpos negros, corpos racializados. Então, a gente precisa trazer isso com mais profundidade, senão a gente vai acabar trazendo coisas um pouco mais elitistas. Por exemplo, a pauta de questão de adoção de filhos. Quem consegue adotar filhos. A pauta de agora, está fugindo minhas pautas aqui. A mesma pauta trans de questão de retificação de documentos. Quem consegue ter esse dinheiro para retificar documentos? Não é toda pessoa, e a maioria das pessoas que não conseguem são pessoas negras. Então, se a gente não trouxer isso como algo inerente do movimento LGBT, a gente não consegue muita coisa. Também concordo com você. De novo, eu só concordo com você, que é fada sensata. A Audrey diz ali, é mesmo, super fada sensata. E aí, o que a gente acha que a gente, enquanto lésbica cis, a gente pode ajudar vocês, mulheres trans, lésbicas, nessa pauta, assim? Sendo aliadas, explicitamente. Você é uma aliada que fala sobre o assunto, você traz essa questão corriqueiramente, assim, traz várias vezes e deixa claro. Ou quem não consegue ter esse movimento, algo simples como você está no seu e-mail do trabalho, ou no Twitter, colocar os pronomes ali já indica que você tem um mínimo de consciência sobre ser uma pessoa aliada. E também dá espaço para as nossas questões também. Porque as nossas questões são, em muitos recortes, elas são iguais, parecidas, mas em outros são totalmente diferentes. Para mim, a questão da transgeneridade, ela sempre vem antes da pauta lésbica. Sim. Então, até porque, se a gente for parar, né, não é uma disputa, né, entre as duas pontes, mas se a gente for colocar bem, né, de uma forma rústica, numa balança, muito mais pessoas trans morrem do que lésbicas, né? E se a gente for que essas mulheres lésbicas que morrem, não chega nem aos pés, né, das mulheres, né, trans. Então, assim, a gente precisa ainda debater muito sobre isso. E a gente está falando também do movimento aqui, né? Tipo, o Sudeste, porque, igual, se a gente for para o Nordeste, para o Norte, a questão trans é muito mais, não sei se é radical, mas mais cruel, acho que é a palavra, do que, tipo, a gente que está aqui no privilégio do Sudeste. É bem mais estigmatizada. Mas tanto a questão lésbica também. É bom a gente entender as questões regionais também, é bem importante. Isso, acho bem importante trazer isso também para a gente fugir um pouquinho da região sudeste de São Paulo. Para trazer questões de pessoas que não conseguem nem se expressar como uma mulher lésbica ou como uma mulher trans, ou como uma mulher trans lésbica menos ainda. E é bom a gente ver como é que são essas relações nesses locais, como é que são os intermédios os intermédios não, o entrelace de preconceitos ali, como é que a informação chega, como é que essas pessoas conseguem se expressar ou não, se elas conseguem ter referências ou não, conseguem ter diálogos ali no dia a dia ou não. Isso é bem importante. E a questão da violência, ela existe em todo lugar. Se for ver, de proporcionalidade ali, a gente não está tão longe não também. Mas é importante a gente trazer essas questões juntas, porque elas
a gente acaba separando muitas questões das letras LGBT, porque é importante, porque cada uma tem o seu recorte. Mas a gente tem que trazer as duas juntas, porque tem muitas coisas em comum ali com relação a preconceito, como é que esse preconceito se estrutura na sociedade e como é que ele age violentamente contra a gente. Então tem bastante coisa parecida que a gente precisa trazer, e isso ajuda também a não invisibilizar pautas. Pelo menos na minha visão, não é uma visão hegemônica, mas é algo que eu tento trabalhar. Estou trazendo minha visão como uma mulher trans lésbica, mas trazendo as pautas cis junto comigo, porque eu tenho um pouco mais acesso a alguns lugares. É isso que a gente precisa exercitar mais. A Audrey perguntou aqui, existe preconceito entre as manas trans sobre as lésbicas trans? Sim, existem. Existem alguns preconceitos dentro da comunidade T, de pessoas trans binárias e não binárias, de homossexuais e heterossexuais. Então, existe um pouquinho de dependendo de onde você está, a pessoa não entende. Como assim você virou... A mesma coisa que as pessoas se falam pra gente. Como é que assim você virou uma mulher para namorar mulher? Então, essa questão da heteronormatividade ainda ela atinge a comunidade trans também. Não como um todo, mas em alguns lugares também atinge. Então, às vezes eu chego nem falar que eu namoro com a Bila. Às vezes, na verdade, ela sempre tá comigo, então eu nem preciso falar. Mas as pessoas olham diferente ou falam nessa Mas você questão acha que é também. mais suave do que do meio cis? Ou Sim, não? Ah, sim, é bem mais suave. É mais na questão de reprodução da questão da heteronormatividade. É um pouquinho mais tranquilo. Mas tem outras questões mais pesadas dentro do meio T, do que essa questão de mulheres lésbicas lá dentro. Mas também pode ser o meu meio, porque o meu meio também ele é bem diverso na questão de pessoas trans. A maioria dos homens trans que eu tenho proximidade são pansexuais ou são homossexuais, então acaba que essa questão não surge tanto, mas já surgiu em alguns momentos. e aí tem também um debate, eu queria ver a sua visão, e eu não vou falar minha visão de lésbica cis, que é também que estava que eu tive um quadrinista que estava debatendo um trans homem sendo lésbico. Como você vê isso? Depois eu te mando É, o link aqui, depois eu te mando para você ver um quadrinista trans homem falando isso, que ele é lésbico, assim. daí tem que ver como é que ele lida com a questão. Talvez ele esteja trazendo uma questão genitalista para a questão de sexualidade. Daí eu não sei como é que é a visão dele, mas a problemática em si não é o cara falar sobre isso. É mais a questão da gente pautar a sexualidade em identidade cis. Então, acaba sendo um pouco não muito direto para a gente entender nossa sexualidade. Tanto para mim foi complicado e isso afetou como eu entendi a minha identidade durante todo esse tempo, mais de 20 anos. O problema a gente pauta as sexualidades em identidade cis. Então, tem problema? Tem, porque vai estigmatizar a questão da identidade dos homens trans, invalida um pouquinho, não um pouquinho, né? Invalida a identidade dos homens trans. Mas tem essa questão também de da onde está pautada a sexualidade das pessoas, como ela é lida. Então, eu demorei um tempo para conseguir afirmar, assim, de boca cheia, sou uma mulher translésbica, por causa disso, exatamente, porque não, como é que eu vou me ver numa relação que é pautada em mulheres cis? Sim. E você chegou a pensar na bissexualidade, assim? Se reconhecer? Não, não. Porque Eu quando vejo umas pessoas. a questão de sexualidade, você estava pensando justamente o quê, assim, especificamente? Com quem eu me relacionava. Eu me identifico bastante, não me identifico, me identifico como identidades femininas, mas eu sinto atração por identidades femininas. Sim. Se a gente for, de novo, pautar na questão da identidade sendo pautadas em identidade cis, como é que fica a questão da minha sexualidade quando eu sinto atração por uma mulher trans não binária? Então, mas a minha atração é identidades femininas. Sim. Tá. Desculpa aqui que acabou a bateria e eu esqueci de colocar no carregador. Agora eu liguei aqui, aí voltou. Aí por isso que eu falo. Mas eu entendi perfeitamente o que você disse. Não, eu só tô. Eu acho assim, muito legal, assim, outras coisas que você trouxe para os debates, assim, que realmente eu nunca tinha parado para pensar, né?
essa questão das identidades femininas e a questão do pau ser feminino também, né? Porque, tipo, por que a gente só fala no pau numa questão masculina, né? Então, assim, se eu sou uma mulher trans, tenho pau, e ele pode ser feminino, né? Eu achei incrível isso. É diferente de como a gente lida no nosso corpo e como o nosso corpo ele é lido pela sociedade. O nosso corpo não é, é uma parece uma nossa, as palavras às vezes fogem de mim. Parece um paradoxo, mas a Mara Moira fala de uma cena que ela viveu. Isso eu vou trazer depois o pau para essa cena. Que ela fala que ela estava na rua assim, passou um carro e apontou o dedo para ela e falou: vira homem. Daí passa um outro carro lá, aponta o dedo para ela: é homem. Daí essa dicotomia. Então, se você introduzir o pênis aí nessa questão, é a mesma situação. As pessoas tiram nossa identidade, colocando, inclusive, o nosso corpo e o pênis faz parte dele, nessa questão de ser um pênis de um homem cis, mas ele não é. Ao mesmo tempo, ele sofre as agressões que um corpo trans sofre. E, inclusive, o nosso pênis. O nosso pênis também sofre agressões transfóbicas. E toda a relação que a sociedade e a gente mesma tem com o nosso pênis é totalmente diferente. Então, não dá para colocar no mesmo lugar. A discussão pode ir para vários lugares, mas, resumindo, ela é diferente. Não tem como você colocar uma questão cis no meu pênis. Então a Aula também falou assim, homens, né, trans tem vagina também, então genital não definido. E aí, até pegando esse gancho de você, então a gente podia falar de uma vagina masculina também, né? Sim, exatamente. Então, numa relação entre um homem trans e uma mulher cis, é uma relação de duas vaginas, uma vagina masculina e uma vagina feminina. Sim. E esses corpos, a gente, de novo, o problema está na cisnormatividade nesse caso. Você está trazendo, você pensa na vagina como uma vagina sendo associada a uma mulher, mas não associada a um homem. E você transforma isso numa relação lésbica só por causa das vaginas. Você tira todos os corpos ali, o resto do corpo, e a relação que eles têm com a sociedade envolve só genitais. Então, é meio estranho, assim, Não, é uma pra mim. de identificação, igual parecida, talvez, identificação do gênero, né? Como você identifica, você está se ressignificando o seu corpo numa outra identificação, né? Que é Uhum. muito legal, assim, eu acho tudo, caralho. Vocês podiam falar, eu acho que Imagina imagina que louco, num universo falocêntrico, machista e misógino, você introduz ali, coloca ali no pedestal ali uma vagina masculina. Você não está ali falando mais do pênis cis masculino, né? Você está trazendo uma identidade masculina que quebra todos esses padrões. Então, é bem foda, assim, porque a sociedade não está preparada para isso. Ela reage de maneiras agressivas. E esses homens eles estão reivindicando uma identidade masculina totalmente diferente, para quebrar de vez essa identidade dos homens cis aí. olha, também tá falando, nossa, abriu minha mente agora. Como é que a pessoa chama? Pela aí. É TX. Vai, VEG, não sei que não tem nome. Mas falou, nossa, abriu minha mente agora. Assim, a mim também, tipo, explodiu, assim, é muito. E aí, eu tô até pensando numa questão de intersexo também, né? Tipo, se você levar todos esses debates sobre ressignificar tudo isso, nossa, uma pessoa, né, de intersexo, então, tipo, você explode muito mais a mente, assim, né? Sim, exato. Você pega Johnny Freitas, uma pessoa intersexo, que foi designada homem ao nascer, e é uma pessoa trans também. Então, daí você acaba de explodir a cabeça das pessoas. Daí é importante para a gente trazer questões só de identidade de gênero, mas questão de biologia. Porque a gente tem que relembrar também, nas mãos de quem está a biologia, nas mãos de quem está a medicina. Tá nas mãos de homens brancos, cis, héteros de classe média. Eles que definem. Existência a partir do que ela tá vendo no seu corpo. Exato, daí essa existência é baseada numa questão eurocêntrica e branca, e católica. Daí você tem muita dessa questão dentro da ciência, né? A questão de binaridade de gênero são convenções. As convenções, elas vêm de algum contexto social. Daí
Você coloca esse contexto social e assume como verdade absoluta, não faz tanto sentido. Então a gente tem que sempre questionar o porquê desses nomes estarem ali e tentar reconstruir e ressignificar, porque muitas vezes é construído por classes hegemônicas, Sim. e classes hegemônicas geralmente oprimem outras, no caso, pessoas trans, pessoas LGBTs, pessoas negras ou outras pessoas racializadas. Isso desde sempre. E eu tava lendo, eu não sei se você leu aquele livro, que é super, não é simples, ele é bem aprofundadinho, mas ele é curto, que é eu até esqueci o nome da autora, mas eu posso colocar também na descrição do podcast, que é O que é Transsexualidade. Tem na Amazon, ele é rosa e branco. E aí a autora, né, tava falando que, tipo assim, até compartilhando nos stories, que eu achei incrível, que, por exemplo, a partir do nosso corpo, quando a gente nasce nessa binaridade, a gente vai ser construída a partir de feminilidades ou masculinidades. Então, assim, é menina, então, tipo, brinquedo, é uma menina, então, brinquedinho, é rosa, não sei o quê, né? E assim, e os debates estão muito mais além, tipo, de que cor, que a pessoa tem que performar no dia a dia, né? Uhum. Isso é bem interessante, porque uma vez eu estava explicando para uma amiga a questão de transexualidade também. Ela parte desse princípio exatamente. Eu pegava assim, se eu colocasse uma geração de pessoas, depois gerações seguintes, e entre essas gerações eu apagasse o conceito de gênero, cada pessoa, e entre elas também, ou entre gerações. Existiriam conceitos diferentes de gênero entre gerações. Sim. Isso é bem louco, porque a gente tem alguns conceitos que foram estruturados com o tempo, e a gente vai propagando eles, e eles em si vão mudando com o tempo. O gênero feminino e masculino que a gente tem hoje é bem diferente do que existia 500 anos atrás, há 1000 anos atrás. Isso é importante da gente sempre questionar também, isso é bem louco. Sim. Não, também acho. Até entrando na questão trans, até, né? As identidades estão. E eu acho isso muito legal. Tipo assim, o mapeamento que o Facebook fez de não sei quais são, mas ele falou que existe já dentro da plataforma 54 identidades que as pessoas ao redor do mundo inteiro já se identificaram em 54 identidades. Assim, imagina, tipo as possibilidades, assim, né? Para você poder até debater, assim, né? Educação sexual com as crianças e gênero nas escolas, né? Lógico, cada criança e cada adulto, pré-adolescente, de acordo, né, com suas pílulas, de acordo com a capacidade de cada criança e de cada adulto, pré-adolescente, enfim. Você falar, não é só homem, mulher, ou papai e mamãe que nasceu assim, sabe? Cara, você tem 54, quer dizer, 52, né? Tem duas ali, né? Então você tem 52 identidades para você se questionar, sabe? E aí que é o que eu sempre falo, o legal do mundo é dar oportunidade para as pessoas se questionarem, sabe? Não ficar no padrãozinho. É bem interessante, porque a gente tem só duas identidades com papéis bem definidos. Daí, o que acontece, o que é bem importante da gente trazer também, já pensando no mês de orgulho lésbico, é como muitas mulheres lésbicas quebram esse padrão que é esperado da feminilidade, das mulheres. Então, isso é bem interessante porque a gente tem uma caixinha que ela também não serve tanto, a gente começa a ressignificar ela também. E as outras vão surgindo porque nada dessas duas servem, ou acontece de muitas pessoas racializadas de buscar ancestralidade e ter identidades diferentes lá. Daí você vai para outras culturas em outros países, tem outra gama de identidades também. Então é bacana, a gente perde muito só colocando essas rédeas nessas duas caixinhas de masculino e feminino. Então, Também. isso que eu estou tentando fazer também, dar uma ressignificada e colocar uma perna para fora, minha identidade ali travesti que atravessa um pouquinho mais isso, que pode ir um pouco mais longe, dentro da questão de feminilidade. Então, é por isso que eu reivindico também a minha identidade como sendo travesti. Então, e com isso eu consigo ir um pouquinho mais além, porque antes eu me sentia um pouco presa nas questões de feminilidade um pouco mais pautadas no que a gente entende como o padrão, mas isso não me deixava confortável. E ainda não me deixa, mas eu consigo quebrar um pouco mais com essa questão
de uma identidade feminina que atravessa muito mais a questão da cisgeneridade. Que é uma frase, inclusive, que me deixou um pouco mais presa, mas depois me soltou. Uma frase da Júlia Serrano, que ela fala que, mais de mulher trans, tem uma linha tênue na questão da mulheridade trans, que ela, se ela demonstrar muita feminilidade, ela vai ser tratada como um estereótipo, uma atuação de feminilidade. Mas se ela for pro lado da masculinidade, ela vai ser um homem. Então, tem essa linha tênue da questão de como eu performo meu gênero, de como eu vivencio isso que acaba me limitando. Por isso que eu coloquei um pouco dessa perninha aí pra fora. Antes que a gente acabar, que eu nem sei quanto tempo tá, mas geralmente o Instagram deixa aqui o negócio e eu não quero perder as suas dicas. Eu queria que você deixasse que todas as lésbicas que eu tô entrevistando esse mês, eu tô pedindo isso. Então, eu queria que você indicasse, sei lá, um Instagram, uma empreendedora, uma amiga que seja principalmente trans lésbica, pra gente deixar aqui na descrição para as pessoas seguirem, acompanhar o trabalho e, claro, explicar o porquê que você indica essas pessoas. Tá, tem uma que eu comecei a interagir no Facebook, e ela fez uma live com o Luca Transdiário na segunda-feira agora, que eu acho que o Facebook dela tava como Afro-Transfeminista, ou Afro-Translésbica, agora eu não lembro, porque eu esqueço bastante o nome assim, das pessoas. Mas se você for lá nas lives do Luca Transdiário, vai estar lá a live dela salva. E é bem interessante as falas dela. E dessa semana tem umas mulheres bem legais também que vale a pena ver, inclusive eu, que eu vou estar lá. É um homem trans, pra quem não sabe, né? Que tem um canal transdiário que é maravilhoso. Ele é um querido, um fofo, também um grande amigo. A Luana vai participar de uma live com ele. Eu vou deixar o Instagram dele aqui também, com outras lives, com outras pessoas. E claro, copie o Instagram e o LinkedIn da Luana para vocês acompanharem essas coisas. Lu, eu queria muito mais que você, tipo, falasse assim, o que você acha que onde você quer conquistar, onde você quer ir, assim, sabe? Eu gostaria muito de falar sobre os sonhos, assim, o que você quer fazer, assim, dos próximos anos. Ai, eu tô sendo entrevistada agora, DH aqui. Então, não sei, é que eu tô numa fase que eu tô tentando me ressignificar, porque eu parei de tentar me remontar por causa da minha identidade quebrada dos anos passados. Então, de ter vivido em terceira pessoa, de depender de várias pessoas para me entender no mundo, para conseguir, pelo menos, continuar com vontade de viver. Isso foi bem complicado e ainda é até hoje um pouquinho, mas eu estou tentando ressignificar, deixando esse caos que foi esse mundaréu de identidades e de sentimentos que eu tive, deixando esse caos rolar. Então, de sonhos, eu não vou falar de sonhos porque eu não tenho sonhos nem perspectivas, eu vivo mais o presente. O caos se vive no presente, então eu não consigo traçar, eu quero daqui a tal tempo fazer tal coisa. Não, depende do que acontecer, eu vou me levando para os vários caminhos que me são abertos. Então, eu estou conquistando meu presente, a minha identidade atual, ela vai mudar, então eu estou conquistando esses espaços e eu vou para onde eu for. Então, eu deixo meu caos me guiar. Ai, que delícia. E outra coisa, essa questão, assim, também a gente precisa só tocar rapidamente nisso, que você é uma pessoa, né, desenvolvedora de software, e você, cara, está 15 anos no mercado, então você acompanhou muita coisa, lógico, transformação tecnológica, então nem se fala. Mas também eu acho que a questão da diversidade dentro do mundo corporativo e tecnológico é super machista, cis, né? Hétero, branco, classe A, religioso, enfim. E você acha que para os próximos anos a gente vai ter mais inserção de pessoas trans nesse mercado? Como você está vendo esse movimento? Se depender de mim, de outras pessoas assim como você, a gente vai colocar um monte. Claro, com certeza. Para amanhã, se possível. Sim, eu quero hoje. Já coloca, dá meu currículo que você vai entrar. Abrir uma empresa só com pessoas coloridas, LGBTs, pessoas que colocam a cabeça na nossa causa, seria ótimo. Mas a gente não vive nesse mundo, a gente tem que conquistar alguns espaços. Então, vai ser a passos lentos, porque a gente ainda não tem. A gente ainda tem vários percalços com essa presidência totalmente zoada, com o nosso parlamento, que a maior parte
se a gente for pensar que a gente vive num país que nunca aprovou uma lei que beneficia pessoas LGBT no âmbito nacional, a gente está num país bem pesado, assim, que depende do judiciário para conseguir algumas conquistas. Então, depende da gente, mas a gente vai aos nossos passinhos. Mas espero que no futuro, eu vou trazer isso da forma que eu conseguir, até quando eu conseguir, que a gente tenha muito mais pessoas LGBT de modo geral, pessoas de grupos marginalizados na tecnologia, porque a tecnologia consegue mudar muito a sociedade. Então, eu tenho essa visão, eu gosto de tentar compartilhar com o que eu sei e tentar trazer mais pessoas para conseguir construir, através da ferramenta tecnológica, através desse conhecimento, construir um mundo um pouco mais igualitário. E Lu, uma última pergunta. O que você quer deixar aí de recadinho para os nossos ouvintes, que são ouvintes do coração? Eu tenho algumas coisas, mas o principal é consumam pessoas trans. Tem muita coisa sendo produzida, muito conteúdo sendo colocado na rede, mas as pessoas dependem também de visibilidade. A gente não está dando visibilidade suficiente para artistas, para pessoas acadêmicas, para atrizes, atores trans. Então, deem visibilidade e consumam o conteúdo dessas pessoas. Tem, tipo, Linda Quebrada, que é uma deusa até, que muita gente não conhece. Tem Lineker, tem Alice Guel, tem a Gabriela Lohan, tem muita gente, a Renata Carvalho. Dá para falar uma lista enorme aqui, ficar numa live só falando esses nomes. A Moira, que você disse, que é escritora maravilhosa. Doutora, uma das poucas doutoras travestis no Brasil. Tem a Bia Bagagli, que também está fazendo doutorado aqui na Unicamp, que é uma pessoa que fala bastante sobre transexualidade. O mestrado dela foi envolvendo questões com feminismo radical. Então, tem pessoas fazendo muita coisa. Tem a Raíssa, que é uma travesti lésbica, que fala bastante sobre o assunto também, esqueci de falar sobre ela. E sobre a Camila Godoy, que é uma mulher lésbica, uma mulher translésbica, que toca numa banda, traz várias questões da lesbianidade dentro da música. Então, a banda dela... nossa, esqueci o nome da banda, gente, eu vou matar, né? Mas traz essas questões dentro da música também. Então, tem bastante coisa pra gente consumir. E esse é o meu recado. Consumam pessoas trans, porque a gente precisa também da visibilidade e que vocês abram espaços pra gente. Sim, com certeza. O que depender de mim, você sabe que pode contar sempre. Você, outras pessoas trans. Acho que é muito egoísta da nossa parte, quanto cis, só querer o mundo pra gente e não ver a diversidade, que é linda e nada. E que cada vez que a gente troca, olha assim, explodiu a mente aqui. Tem uns 50 segundos restantes, então eu gostaria de agradecer você imensamente por esse podcast que explodiu minha mente, foi muito legal. A gente sempre, eu sou uma querida e óbvio que também eu quero trazer mais podcast com outros assuntos aqui contigo. Adoro. Conte sempre comigo, que você é uma querida e você sabe desde há bastante tempo aí. Sim. O quanto que eu te admiro também no seu trabalho. Eu vindo de rabo de olho. A Camila tá lá no backstage. Tá? E assim, vamos juntas, conte comigo sempre, 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 tá bom? Você também, sempre conte comigo. Beijo e obrigada por quem esteja online e espero que quem ouve o podcast tenha curtido. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.